O leilão de concessão da BR-381 no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares foi adiado. A gente trouxe essa notícia ontem aqui no Tempo News, primeira edição. O investimento previsto para a obra gira em torno de 10 bilhões de reais, mas nenhuma empresa demonstrou interesse e apresentou a proposta. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o senador Carlos Viana do Podemos. Oi, senador, bom dia para o senhor. Prazer falar com você aqui na FM O Tempo. Bom dia, Thalita, bom dia também a Cíntia, a todos que nos ouvem e nos assistem. E vamos falar sobre a 381, nesse banho de água fria que todos levamos, mas nós temos que ter resiliência, temos que buscar uma solução. Pois é, senador, a Cíntia Castro, editora de política, está aqui para conversar com o senhor também, está aqui na FM O Tempo participando com a gente. Cíntia, bom dia para você. Bom dia, Thalita, bom dia, senador. Senador, pois é, a gente trazia essa informação ontem mais uma vez, né? O leilão que foi adiado. E aí aquela empresa que apresentasse o menor valor para o pedágio nesse trecho que liga Belo Horizonte e Governador Valadares, um trecho tão perigoso, né, senador? Essa empresa sairia vencedora. Mas a gente não teve nenhum pedido para esse leilão. O que explica, senador, um trecho tão importante, uma BR tão importante para Minas Gerais, não ter nenhum tipo de interesse? O que explica, Thalita, são os números. Nós estamos falando, vamos deixar aqui, relembrar um pouquinho. Em 2019, quando fizemos o primeiro plano de concessão ainda no governo Bolsonaro, incluindo a BR-262 até o Espírito Santo, nós falávamos em 11 bilhões e meio de reais. Veio a Covid em 2020, todo o país parou, os investimentos todos ficaram zerados, a inflação foi a 10%. Hoje nós estamos falando em 10 bilhões e meio, só o trecho de Belo Horizonte até Periquito. Então você veja bem a diferença em relação a isso. E este ano há um outro ingrediente que é o político. Nós estamos com o governo Lula no primeiro ano, a política econômica ainda é errática, ela não é uma política econômica bem definida. O presidente fala que não vai ter teto, o ministro da Fazenda fala que vai ter teto, no Senado as lideranças não sabem dizer qual vai ser o caminho do país a não ser aumentar impostos para arrecadar. Então isso impacta muito nos investidores estrangeiros, porque o retorno da 381 não chega a 10%. Quando você olha também a taxa de juros do Brasil, que ainda está acima de 2 dígitos, quem lida com os números acaba não querendo fazer a proposta. Qual foi a primeira saída? Nós começamos, diante desse quadro, buscarmos mais garantias para aqueles que querem investir na 381. Só que, quando nós falamos em política, nós estamos falando em TCU, nós estamos falando em uma nova concessão, novas autorizações, novos votos. Isso vai levar pelo menos mais uns 4, 5 meses ou 6 para que a gente tenha um novo modelo aprovado e colocado em teste em praça. Senador, esse cancelamento do leilão, ele me leva a pensar assim, há mais de 20 anos eu entrei aqui no jornal O Tempo, na época o senhor atuava como jornalista, e a 381 lá atrás, ela já era, né, falada, acidente, engarrafamento. Hoje, mais de 20 anos depois, nós estamos aqui, agora o senhor como senador da República, falando de 381. A sensação que dá é assim, falta uma força política de Minas em Brasília, seja com senadores, deputados ou outros mineiros que estão no executivo, para tentar convencer quem precisa ser convencido, ou no caso de concessões, de estar incluída ali questões que sejam atrativas para a iniciativa privada. A sensação é dessa falta de força da política mineira em Brasília. Eu queria a opinião do senhor sobre isso. Ela é parte de toda essa história. Você tem razão, porque há 20 anos nós não conseguimos fazer a duplicação, ou pelo menos ter um projeto confiável. Se naquela época nós já estivéssemos iniciado pelo menos uma parte, a rodovia estaria pela metade já terminada. O problema da saída de Belo Horizonte já não seria tão grave, porque o grande gargalo nosso é a saída da capital em direção a Caeté, que são as indenizações de famílias. É isso que a legislação brasileira sobre atingidos, né, por estradas e barragens é uma legislação muito severa com relação ao atendimento à população. O Ministério Público tem uma fiscalização muito severa. Então, gera-se ali uma série de contingentes de informações
que nos prejudicam. E realmente a política no passado deixou muito a desejar. Minas é um estado estratégico. Quando Minas Gerais se movimenta, o restante do país todo observa. Quando Minas lança um candidato à presidência da República, você tem imediatamente o outro lado da oposição contrário e coloca o Minas numa situação difícil. Vou citar aqui rapidamente uma situação paralela à 381, o regime de recuperação fiscal da dívida de Minas. Foi só o governador Romeu Zema dizer, depois de reeleito, que seria candidato a presidente da República, que nós fomos colocados numa geladeira absurda da política. E hoje não se consegue uma solução. Outros terceiros, agora o presidente do Senado, estão tentando solucionar o nosso problema, que é político. Então faltou no passado. Agora, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos uma boa interlocução com o ministro. Eu tenho por essa 381 um desafio tão grande como era o metrô. O metrô eu consegui resolver. 2,8 bilhões está aí, o metrô está privatizado, agora ele precisa de um projeto de crescimento. Nós precisamos do mesmo projeto da 381. E eu estou disposto, enquanto eu estiver senador, a cobrar do governo. Tanto que, quando o ministro me ligou, há 2 dias, dizendo que o leilão seria adiado, e imediatamente falei, ministro, nós precisamos nos reunir, porque a gente precisa de uma solução. Então, o primeiro passo, aqui também é bom colocar, a manutenção da rodovia, que é precária, a rodovia está muito ruim em vários trechos. Há um compromisso do Ministério, do ministro Renan Filho, de colocar uma manutenção extra e urgente. O Exército está em uma parte, já nos ajuda muito, mas há outros trechos que precisam ser contratados. Então a gente precisa começar a olhar para frente. O que é que nós vamos fazer daqui para agora, para 2024? Porque a gente ficar olhando para o passado não vai resolver nada da nossa vida. Manutenção urgente da rodovia, para que no final do ano as pessoas tenham pelo menos condições de trafegar com um pouco mais de segurança. Segundo ponto, um novo modelo de concessão, trazendo mais garantias para a obra. Porque o que atrai, a Thalita comentou e perguntou também, o que atrai a iniciativa privada? Pedágio alto. E há uma luta desde o início para que o pedágio ele seja pagável. Porque se a gente colocar o pedágio da 381 a R$20 o trecho, vai aparecer gente querendo contratar. Agora, não é isso que a gente quer. Nós queremos uma obra que dê retorno, mas que o motorista não seja tão penalizado. Nós já chegamos a R$13,80 para os trechos duplicados, que já é alto. É um valor alto para se pagar, especialmente para quem usa muito a 381. Mas a gente tem que olhar para frente, gente. Agora é cobrar do governo que está aqui em Brasília, do PT, dos ministros que têm tido boa vontade, eu preciso reconhecer isso, soluções. E nós vamos encontrar uma solução para 381. Não foi dessa vez, mas ano que vem nós vamos tentar novamente, e se não der certo, nós vamos cobrar do governo para colocar no orçamento, o governo fazer mais um trecho de duplicação, como os 65 já foram feitos, até a gente ter uma solução final para esse problema da 381. Mas dá tempo de colocar no orçamento um valor, e qual que seria esse valor enquanto a concessão não é viabilizada? Para o ano que vem, não há essa possibilidade de se colocar no orçamento um valor muito alto, porque ela não está no PAC, que pelo menos o governo federal quer dar prioridade às obras que foram colocadas no programa, que eu, inclusive, tenho dúvidas, porque não há dinheiro para esse PAC. Eu sou membro do orçamento, sou o 2º vice-presidente e tenho acompanhado de perto a arrecadação que está caindo. Nós estamos num contrapasso de aumentar a despesa com a arrecadação caindo no país. Vamos aguardar o ano que vem para ver como a economia vai reagir, se nós vamos ter mais dinheiro em caixa. Mas hoje, sendo muito franco, não há como colocar a 381 no orçamento público para 2024. Nós só vamos conseguir isso se não o programa de concessão não for autorizado e não tiverem interessados no próximo, em 2025. A questão é, a rodovia tem que ter uma manutenção e funcionar, pelo menos para os motoristas terem condição de circular. Esse compromisso o governo pode assumir conosco. Senador, eu queria trocar de assunto com o senhor antes da gente encerrar a entrevista aqui, porque o nosso tempo é curto, infelizmente, o senhor sabe disso. Mas eu queria sair da pauta 381, que é tão importante, né, pra gente aqui, mas para falar de um outro assunto que está sendo discutido, que é a questão do regime de recuperação fiscal de Minas Gerais. E o senador Cleitinho ontem, de forma bem incomodada, né, pediu para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também mineiro, respeitasse o mandato dele, Cleitinho,
e do senhor também. Há algum incômodo do senhor por não ter sido convidado para aquela reunião emblemática onde o presidente do Senado, ministros do presidente Lula e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeuzinho, se reuniram para tentar achar uma solução, tomando conta desse protagonismo nesse assunto que está dominando a política em Minas Gerais? O senhor ficou incomodado de não ter sido convidado? Porque na fala do senador Cleitinho ontem, quando ele cita o nome do senhor, ele fala: eu peço, senador, para que o senhor respeite meu mandato e respeite o mandato também do senador Viana. Que incômodo foi esse? Os senhores tiveram algum tipo de conversa? Olha, Thalita, se eu disser que eu não fiquei incomodado por não ter sido convidado, eu estaria mentindo. Eu fiquei realmente, quando vi as notícias, falei: olha, mas se essa é uma união de Minas Gerais, se nós estamos falando aqui de uma grande bancada federal que precisa se unir e agora tem que estar cada vez mais firme pelo Estado, todos nós deveríamos ter convidados. É legítimo que Rodrigo Pacheco queira colocar o nome dele para o governo de Minas. Isso aí é da política, que ele tem um grupo muito fechado em torno dele, já bastante antigo, né? Toda aquela herança do PSDB do passado hoje segue Rodrigo Pacheco. Quer dizer, a velha política mineira, vamos dizer assim, está toda com ele e quer se manter no poder. Isso aí é da política, é legítimo. Agora, nós somos independentes. Tanto eu quanto o Cleitinho, nós não somos políticos. Eu estou político. E ele também chegou agora. E realmente, se é para resolver o problema de Minas Gerais, nós precisaríamos estar ali dando peso a toda essa questão. Agora, o importante é que houve uma iniciativa, porque o governador Romeu Zema não tem saídas. Se ele não conseguir o regime de recuperação fiscal na Assembleia, se ele não tiver uma habilidade política grande, porque, vamos colocar aqui com clareza, gente, você está com um problema seríssimo na Assembleia, você precisa conversar com cada um dos votos que estão lá, convencer os deputados de que Minas está numa situação difícil, porque isso não é de hoje. Essa história de que Minas está nos trilhos, isso aí foi uma mentira pregada aos mineiros nesses últimos 4 anos. O Estado caminhava para um precipício de uma dívida não paga, que agora bateu na nossa porta. E não adianta ficar olhando para o passado e ficar aqui reclamando: olha, eu falei lá atrás que a situação estava difícil. Agora, nós temos que pensar como o Estado vai funcionar o ano que vem. E nesse ponto, eu, por exemplo, não viajaria. Eu não ficaria quase um mês viajando pela Ásia, pelo Japão e a China, com o Estado à beira de um precipício. Eu teria conversado com a Assembleia, feito política, que é conversar, não é troca. O pessoal, quando eu falo isso, fala assim: não, sentar com a Assembleia, conversar com eles, falar seriamente: olha, gente, se o Estado falir, fale todo mundo. Fale dinheiro para a Assembleia, vai falir dinheiro para tudo. Os senhores vão ser os primeiros a sentir nas prefeituras a dificuldade que é pagar funcionalismo, não ter dinheiro para tapar buraco. Seria uma conversa democrática, franca, republicana. Agora, né, o governador voltou de viagem com a situação mais difícil ainda, que tem outros interlocutores aqui em Brasília tomando decisões que tem que ser do governo de Minas Gerais. Então, vamos colocar que é preciso agora ter humildade de todo mundo, todos nós, em busca de uma solução para Minas Gerais. Não dá para ficar colocando as vaidades em primeiro lugar diante de uma situação tão complicada como a que nós temos. Nós estamos falando em não ter dinheiro para pagar funcionalismo, não ter dinheiro para a polícia funcionar como deve, não ter dinheiro para a saúde atender as pessoas como necessitam. É grave a situação mineira. E é hora dos políticos se unirem. Então, o Pacheco fez o papel dele de se juntar com o grupo, com os aliados, e se nós acharmos uma solução, melhor para todos nós mineiros. Senador, uma pergunta trazendo a discussão agora para Belo Horizonte, prefeitura, eleições no próximo ano. O nome do senhor é um dos colocados como candidato. Eu queria saber hoje, a menos de um ano aí da eleição, qual que seria o seu principal adversário para a prefeitura de BH? Olha, eu penso que o meu principal adversário é o prefeito Fuad, que tem a máquina na mão, né, que tem toda a possibilidade e que, inclusive, a meu ver, tem tomado decisões que estão colocando o caixa da prefeitura em risco.
esse R$500 milhão para as empresas de ônibus, inclusive ele é muito amigo do presidente do Sindicato dos Ônibus, tiveram fazendas vizinhas, tem relacionamento pessoal, quer dizer, todo mundo pode ser amigo de empresário, mas quando um prefeito coloca R$500 bilhão para empresas de ônibus, numa cidade que não tem como bancar essa conta, você está fazendo politicagem, você está tomando decisões que, a meu ver, são politicagem. Nós tínhamos que buscar outras para o transporte. Você veja, por exemplo, essa questão de reduzir o custo das empresas para a construção no centro da contorno. Isso custa para a prefeitura, isso é dinheiro a menos para os investimentos na cidade como precisam. Ele em busca de, vamos dizer assim, de ser mais conhecido, a meu ver, está colocando as divisas, os números da prefeitura, as contas da Prefeitura de Belo Horizonte em risco, o que na política acaba tendo um custo muito alto para quem faz isso.